Domingo passado, Deus me trouxe até este lugar para trazer uma palavra que teve um impacto muito grande na vida de muitas pessoas na igreja. Como é que você sabe disso? Porque eu fui procurado por essas pessoas, as pessoas enviaram textos para mim, alguma maneira de comunicação, dizendo: pastor, essa mensagem falou profundamente ao meu coração. Teve pessoas que me disseram: a semana inteira eu fiquei com aquilo na cabeça. Nós pregamos sobre a raiz de todos os males. O termo em grego é filargoria, que quer dizer amor ao dinheiro. Nós aprendemos que dinheiro não é apenas papel moeda. Dinheiro é poder de compra, é poder de comprar posição, às vezes comprar elogio, às vezes comprar aceitação, às vezes enganosamente achamos que com dinheiro podemos comprar até amor. E domingo nós vimos tudo isso. Se você assistiu a mensagem, você sabe o que eu estou dizendo. Se você não assistiu, no nosso site vidacomvida.com está lá disponibilizado todas as nossas mensagens. Então você pode, hoje à tarde, num certo momento que você tenha tranquilidade, você vai lá e procura essa mensagem, a raiz de todos os males. Também temos no YouTube, Vida com Vida News. Você também pode ir lá e tem lá as mensagens postas. E também sabemos que agora nós temos o aplicativo. Se você tem uma plataforma Apple, na Apple Store, se você tem uma plataforma Android, na Google Store, você vai lá, coloca Vida, espaço, com, espaço, Vida, e você vai ver o nosso aplicativo, você já vai ver aqueles bonequinhos que faz parte do nosso logo. Você é free, completamente grátis, e por esse aplicativo você pode acompanhar as mensagens. Eu gostaria muito de incentivar a igreja a baixar esse aplicativo, porque daqui nós estamos com o Ministério de Editoração aqui na frente, e esse ministério é um ministério muito bom da igreja, muito antigo. É um ministério que faz os boletins, compila as apostilas, trabalha toda essa parte de editoração da igreja, e por causa desse ministério nós temos muitas coisas registradas na igreja, praticamente 100% do que Deus nos deu. Isso existe, está gravado, não está perdido, está disponível para as próximas gerações, não é? E esse ministério agora tem esse desafio de, além de continuar imprimindo, trabalhar mais ainda a parte virtual. Então, no aplicativo, brevemente, nós vamos ter o boletim lá dentro. Então, você pode chegar no culto, abrir o aplicativo, tocar o boletim e você vai abrir no seu tablet ou no seu iPhone o boletim também. Amém, queridos? Então, domingo passado nós pregamos sobre filargoria. Se você não assistiu, vai lá e você assiste. Amém, queridos? Isso me levou a estudar mais o tema, a trazer mais coisas. E assim, como eu disse domingo, é impressionante a quantidade de textos da Bíblia que falam sobre dinheiro, que fala sobre riqueza. A gente, quando pensa na Bíblia, a gente diz: não, a Bíblia não vai falar sobre dinheiro. Queridos, são centenas e centenas de versículos, talvez milhares de versículos, que de uma maneira direta ou indireta fala sobre o tema. E você diz: mas por que será que fala tanto? Fala muito porque nós damos importância a isso. Nós damos importância a isso. E por que nós damos importância a isso? A primeira parte é aquela que nós falamos domingo. É o amor ao dinheiro, é a filargoria. É essa mentira que o diabo colocou na nossa mente, que se nós tivermos, nós vamos ser. Se nós tivermos, vamos ser mais felizes, vamos ser mais amados, vamos ser mais respeitados. E nós dissemos e repetimos que Deus não nos vê pelo que nós temos, Deus nos vê pelo que nós somos. Porque Deus não vê como vê o homem que vê o exterior. Deus vê o que está no coração. O que de fato aquela palavra de domingo, e também a palavra que eu vou trazer hoje, que de certa maneira tem um desdobramento da palavra de domingo, trata? Ele trata de um tema mais profundo, chamado o sentido da vida. O sentido da vida. Por que nós estamos aqui? Por que você nasceu? Por que você nasceu naquela família? Por que você está sentado nessa cadeira? Por que você casou com esta pessoa ou por que você não casou? Por que você vive? Para que você vive? Domingo, quando falava de filargoria, disse que uma vez
perguntando a uma pessoa, perguntei, para que você vive? Ele disse, eu vivo para trabalhar. E eu digo, trabalha para quê? Trabalho para comer. Ele come para quê? Ele come para viver. Então, você, quando pensa, vira uma espiral diabólica, onde se vive para trabalhar, trabalha para comer, se come para viver. Compreende o que eu estou dizendo, sim ou não? Isso tem sentido? Isso é uma vida com sentido? Não. Isso é algo muito perto de uma vida vegetativa. O que é que Jesus queria dizer quando ele disse, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. O que é que Jesus queria tratar esse assunto? Antes de mais nada, eu quero repetir que tanto a pregação de domingo como essa pregação não tem nada a ver com riqueza, com ser rico ou com ser pobre. Eu não estou tratando isso aqui. Eu conheço pessoas que têm bens e que essas pessoas têm vida abundante, que essas pessoas têm alegria, que essas pessoas têm um sentido da vida, que essas pessoas são verdadeiramente prósperas. Conheço pessoas que não têm bens e que igualmente têm todas essas coisas, têm alegria, têm um sentido da vida, conhecem o Senhor Jesus, são felizes. E eu também conheço pessoas que têm bens e pessoas que não têm bens, que não têm razão para viver, não tem sentido algum na vida, nada faz sentido para essa pessoa. Então, eu não estou tratando, a minha mensagem aqui não é uma mensagem sobre finanças. A minha mensagem aqui é sobre essa inquietação da alma, quando se depara com a falta de sentido da vida. Não é contra a riqueza, mas é a favor de encontrar a verdadeira riqueza. Existe uma riqueza verdadeira e existe uma riqueza passageira. Uma riqueza verdadeira, ela nunca passa. Se aproximou de Jesus um jovem, e esse jovem era rico. Então veja, se tudo tivesse certo, se o fato de ter riquezas já garantisse felicidade, já garantisse plenitude, já garantisse sentido da vida, esse jovem não tinha nem procurado Jesus. Mas eu quero lhe convidar a ler esse trecho comigo, para você ver esse diálogo, porque eu creio que tem muito ensinamento para nós nesse diálogo. Vamos ler esse diálogo? Ele se encontra, você tem no boletim, também vai ser projetado. Ele se encontra no livro de Marcos, capítulo 10, começando do versículo 17. Você tem no boletim, pode acompanhar. Diz assim: E, pondo-se Jesus a caminho, correu um homem a seu encontro, e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa que te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras. Por que os discípulos estranharam essas palavras? Porque havia uma concepção de que riqueza era sinônimo de uma pessoa que era abençoada por Deus. Então, alguém que era pobre, por exemplo, lembra quando Jó perdeu tudo? Não sei assim se todos aqui já conhecem a história de Jó. Quando Jó perdeu tudo, os seus amigos o acusavam de pecado, porque eles associavam pobreza a pecado e associavam riqueza a bênção, vida santa. Então eles ficaram assim, mas por que será isso, né? Eles ficaram realmente
impactados com isso. Versículo 24. Mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que... Agora vem o segredo da mensagem. Começa até aqui. Para os que o quê? Confiam. Domingo passado havia uma palavra-chave, que era amor ao dinheiro. A palavra agora é aqueles que confiam nas riquezas. Aparentemente Jesus estava falando contra as riquezas, mas agora Jesus relata: eu não estou falando contra a riqueza, eu estou falando para aqueles que confiam nas riquezas, colocam nas riquezas a sua confiança. Como é difícil para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados. Você sabe essa palavra maravilhados aqui? Parece que eles estavam felizes, né? Mas não, é como se eles, na nossa maneira popular, eles estavam assim, hã? Entendeu? Tipo assim, hello? Eles estavam apavorados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo? Será que Jesus estava ensinando uma doutrina aqui de que para ser salvo você tem que ser pobre? Será que era isso? Eles estavam sem entender. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Ó, Pedro já começou aqui a barganhar aqui, né? Já começou na filargoria aqui. Eu deixei, quero de volta, entendeu? Porque isso é muito tênue, é um negócio que a gente não pensa. Às vezes você se ajoelha para orar, você começa a chorar diante de Deus, se humilhar, quebrantar seu coração. Daqui a pouco você está fazendo negociação com Deus. Falta um pouquinho: Senhor, eu vou à tua casa, Senhor, eu vou no GE, Senhor, eu fico escutando o pastor Júnior todo domingo, ele prega às vezes meio comprido, eu escuto até o final, então ouça o teu servo. Não é isso. Mas Pedro já estava dizendo aqui: olha, nós deixamos tudo. Então, como é que fica isso, né? 29. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba, quando? No céu? Já no presente, 100 vezes mais, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. Ou seja, você recebe tudo isso, mas tem um tempero. Qual é o tempero? Perseguições. E no mundo por vir, a vida eterna. Ou seja, aqui você recebe 100 vezes mais. É verdade que tem uma salsa, tem aí uma coisa chamada perseguição, mas ele está dizendo: aqui você recebe 100 vezes mais, e no mundo que vai vir, a vida eterna. Porém, muitos serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Quer receber essa palavra? Vai depender muito de você, do seu coração. Você quer receber? Coloca a tua mão sobre o boletim, ora comigo, diga: Senhor Deus, eu quero receber. Abra o meu coração, fala comigo diretamente. Usa o teu servo, que é humano, imperfeito, um vaso de barro, mas é lavado no teu sangue. Usa-o para falar ao meu coração. Eu quero receber a tua palavra para que ela se transforme em vida na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos entrar na palavra. Queridos, eu quero dividir essa palavra em 6 pontos. 3 analisando o caso e 3 a resposta de Jesus, a solução para a pergunta do jovem. Você está aqui comigo? Primeira análise: aquele jovem ajoelhou-se e declarou que precisava de vida eterna. Marcos 8,36 diz que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Veja, aquele jovem era rico, tinha muitas propriedades. Pela nossa análise, é alguém que mora num local que é rico, que tem muitas propriedades, é alguém que naturalmente as pessoas respeitam ele, porque pode ser que um dia eu precise dessa pessoa. Então eu já quero tratá-la bem, porque se um dia eu precisar dela, eu quero que ela olhe para mim com bons olhos. Essa pessoa tem a tendência de receber o primeiro lugar,
Chega num lugar, a pessoa diz: fulano, você está aqui, sente aqui. Como eu já vi isso na minha vida, queridos? Como eu já vi isso na minha vida? Por isso que Jesus disse: quando você chegar num lugar, não procure logo o primeiro lugar. Isso não vale para a igreja. A igreja você tem que vir logo aqui para a primeira fila, porque eu já estou lhe convidando. Tá certo? Ele diz: quando você chegar num lugar, por exemplo, quando eu cheguei ali na Casa Branca, no briefing, no meeting que a gente teve, a gente entrou e eu fui lá para o final da cadeira. Me sentei lá atrás, junto com meus amigos ali, com meus irmãos. Aí eu fui informado que as cadeiras das frentes, que tinha alguns nomes, uma delas tinha meu nome. E eu tenho sempre essa coisa de não perder a viagem para dizer uma brincadeira. Eu disse: meu nome está lá, isso foi o que eu fiz, né? Algum problema, vão passar por alguma situação, né? Então, eu fui chamado para sentar ali na frente. Seria muito feio se eu tivesse sentado na frente e alguém chegasse e dissesse: pastor, sim, leva a mal não, mas esse lugar não te pertence. Lá para trás, né? É o que Jesus diz: não vai nessa, porque é melhor que te chamem. Amém, queridos? Esse jovem, eu acredito que na sociedade ele era desses que o povo chamava para frente. Você diz: você gostou, pastor, que o seu nome estava lá na frente? Eu nem gostei, nem desgostei. Por quê, pastor? Porque eu já tenho 62 anos de idade. Eu já fui chamado para frente, eu já não fui chamado para frente. Isso não significa amor, isso não significa absolutamente nada. Mas o fato é que se alguém se acostuma com isso e vive com isso, a sociedade espera daquela pessoa tudo menos uma atitude escandalosa. Você sabe o que é uma atitude escandalosa? Jesus está vindo e Jesus geralmente vinha acompanhado de uma multidão. Aquele homem se joga e se ajoelha. Você vê um coração buscando a verdade ou não? Eu vejo. Era um homem que desejava algo, ele estava inquieto, havia uma inquietude na sua alma. E ele faz a seguinte pergunta: bom mestre, o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Aquele homem que tinha muitos bens, há muitas chances, por ser jovem, que não foi ele mesmo que angariou aqueles bens. Possivelmente ele era um herdeiro. Era alguém que estava vindo de uma família que foi amealhando, e agora chegou a vez dele de herdar. E ele pergunta a Jesus sobre outra herança. Ele dizia, como se ele dissesse assim: olha, eu acho muito bom ser herdeiro, eu gosto de herdar, e eu herdei casas, eu herdei propriedade, eu herdei dinheiro, eu herdei posição, mas tem um vazio aqui dentro, tem uma angústia de alma, que não tem uma casa dessa que possa preencher, não tem uma carruagem de último tipo que possa preencher, não adianta os cavalos que eu mandei comprar do Egito, nada, não adianta as minhas Ferraris, minhas Lamborghinis, minhas Mercedes, não adianta, porque aqui dentro tem um vazio, e eu preciso de uma outra herança. Eu queria herdar a vida eterna. Quando ele toma essa atitude, ele está correto. Ele está corroborando com esse versículo que eu acabei de ler. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua casa, sua família, sua vida, o sentido da vida? Então, o primeiro impacto que a gente vê com esse rapaz é que é um rapaz que está passando por uma luta existencial que muitos de nós passamos. Se formos sinceros, muitos de nós muitas vezes paramos e dizemos: por que é que eu vivo? Por que é que eu estou aqui? Para que serve a minha vida? Segunda coisa importante, depois que ele reconhece a autoridade e o poder de Jesus para suprir aquela necessidade que ninguém podia suprir. A segunda coisa, queridos, é que esse homem era um modelo para a sociedade. Ele era um modelo. Você diz: porque ele era rico, pastor? É que ele era um modelo? Não. Versículo 20 de Marcos 10. Então ele respondeu: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Tudo isto o quê? Jesus falou para ele cumprir o quê? Os mandamentos. E o que é que os mandamentos mandavam? Não mate, não roube, não adultere, ame ao teu Deus sobre todas as coisas, ama teu próximo, não deseje a mulher do teu próximo. Então ele disse: eu já faço isso. Então você imagina, uma pessoa que vivia desta maneira,
ele também tinha o respeito da sociedade. Ele era considerado um homem de quê? Do bem. Quando nós fomos nessa situação agora na Casa Branca, não foi assim. Já faz meses que eles pediram meu nome, meu endereço, meu Social Security, meu passaporte, o nome de meu pai, da minha mãe. Só não pediram mesmo o nome do meu cachorrinho, Alec. O resto pediram tudo. E eu mandei tudo para lá. E eles fizeram uma triagem com vários pastores. E eu soube que alguns não receberam o convite. Foi deixado já na primeira triagem. Quando nós chegamos lá, nós passamos por mais umas 5 ou 6 triagens. Todas elas eu dava meu passaporte, passou, passaporte, passou, ia mais na frente, passou, mais na frente, passou. Até que no fim eu recebi uma coisa para colocar aqui um crachá para colocar aqui, com o nome convidado especial, não sei das contas, verde. Entrei. Para mim era normal aquilo. Quando eu estou lá dentro, chegou 3 irmãos, pastores, que o dele não era verde, o dele era vermelho. E estava dito em inglês que ele precisava ser escoltado. E ele chegou para mim com uma carinha triste. Ele disse, pastor, que ele era mais jovem, ele falou, o senhor olhando para mim, o senhor me vê com cara de terrorista? Eu estou aqui, eu não posso me mover, eu estou esperando. Eles ficaram esperando, porque vieram seguranças para andar com eles. Onde a gente andou, a gente andava, mas eles tinham que andar com escolta. Eu disse, meu filho, pense diferente. Ele disse, como é que eu penso? Eu disse assim, pensa assim, você é tão especial que você só pode andar com guarda-costa. A gente é meio ralé, a gente anda de qualquer jeito, né? Mas eu fiquei pensando, uau, eles têm uma triagem. Você entende o que eu estou dizendo ou não? E depois de tudo que a gente estava lá dentro, soubemos que um dos pastores, queridos, amado, eu conheço esse homem de Deus, não foi permitido que entrasse. Alguma coisa aconteceu que ele chegou até lá e não entrou. Então, o mundo faz triagens, sim ou não? Esse jovem passaria em todas estas triagens. Ele era aquele cara que, quando você levanta o background, ele era gente boa. Então, imagina, humilde, se ajoelha diante do Senhor, e agora ele tem um background aprovado pela sociedade. Mas será que Jesus não sabia disso? A pergunta é, Jesus sabia ou não sabia que este homem andava lutando para cumprir os mandamentos? Sim ou não? Mas ouça isso. O Senhor já sabia disto. Porém, eu creio que aqui Jesus desejou ressaltar que nenhum modo de conduta, por mais ético e bom que seja, é capaz de saciar a sede da alma. Preste atenção que eu vou repetir para você não perder uma vírgula disso. Se você é uma pessoa que acha que faz as coisas certas, se você é uma pessoa que acha que luta para cumprir a palavra de Deus, nada disso é ruim, nada. Mas eu estou lhe dizendo, que Jesus está lhe dizendo, que por mais que você ande na linha, por mais que você tenha uma boa conduta, por mais que você procure andar by the book, isso não é suficiente para preencher a sua alma. Não existe um código de conduta que seja capaz de preencher o lugar que só Deus pode preencher. Não há atos religiosos, eu vou à igreja, eu faço isso, eu faço jejuns. Se essas coisas são coisas que você faz para estar mais perto de Deus, continue a fazer, mas isto não preencherá a sua alma. Terceiro ponto, a gente pode pensar o seguinte, Jesus aprovou o que esse jovem fez, ou Jesus não aprovou? Qual foi o real sentimento de Jesus por esse jovem? Vamos ler Marcos 10, 21, a parte A. E Jesus, fitando-o, o amor. Queridos, esse jovem estava com tudo. Esse jovem tinha bens, esse jovem se humilhou, esse jovem se ajoelhou na presença do Senhor, esse jovem não pediu bens materiais a Jesus, esse jovem pediu a vida eterna. Esse jovem era um jovem bem conceituado na
sociedade, e esse jovem conquista do Senhor Jesus o amor. Jesus o amou. O que é que significa que Jesus o amou? Jesus teve misericórdia. Jesus teve compaixão. O que é ter compaixão? O que é ter misericórdia? A palavra em grego é splagnizomai. Tenta dizer essa palavra. Isso quer dizer se colocar no lugar do outro. Jesus olhou para aquele jovem, sabe, queridos? Preste muita atenção, e disse: uau, ele tem tanta coisa. Estou cheio de amor por ele. Eu queria ensinar um negócio a ele. Você acha que tem alguém no universo mais rico do que Jesus? Jesus é filho de Deus, herdeiro de tudo, de tudo. Jesus era filho único, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho único, unigênito, único. Jesus era herdeiro único. A Bíblia diz que ele deixou a sua glória, que ele abriu mão, que ele se esvaziou. O conselho que Jesus vai dar a esse jovem era tipo assim: faça o que eu fiz, numa proporção infinitamente menor. Eu sei o que é ser rico, eu sei o que é ter tudo, eu sei o que é ter tudo isso, mas eu desisti de tudo. Eu renunciei a tudo para sonhar os sonhos do Pai, e não tem nada que pague isso. A Bíblia diz que ele desistiu da sua glória por causa do que lhe estava proposto. Você sabe o que é que lhe está proposto? Você tem ideia quais são os planos que Deus tem para você, para a sua casa e para a sua família? Você sabe, Deus tem o teu nome gravado no seu coração. A Bíblia diz que ele escreveu o teu nome na palma da mão dele. Isso é uma expressão humana. O que significa escrever na palma da mão? Você alguma vez já foi fazer uma entrevista que você tinha medo de esquecer algo e você escreveu na palma da mão? E escrever na palma da mão é aquela coisa que eu não posso esquecer. E você então dá uma olhada. A Bíblia diz que Deus escreveu o seu nome na palma da mão dele. Ele te ama. Ele ama você, ele tem planos maravilhosos para você. Maravilhosos. E Jesus estava dizendo a ele assim: creia nisso. Ele tem planos maravilhosos para você. Seu nome está escrito na mão, na palma da mão dele. Mas você precisa passar pelo processo que eu passei. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não julgou que ser igual a Deus era algo que não pudesse abrir mão. Antes, esvaziou-se, tomou forma de homem, sendo conhecido como servo, sendo conhecido como homem, e ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por causa disso, o Pai o exaltou e lhe deu um nome acima de todo nome, cumprindo a palavra que diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Você acompanha essa palavra? Você entende isso? Sim ou não? O que Jesus diz para esse jovem é por amor. Ele entra no lugar dele e ele diz: olha, queridos, eu sei o que é ser rico. Você não sabe. Você tem algumas propriedades aqui em Jerusalém. Você não tem ideia do que é ser herdeiro do universo. Mas eu vou lhe dizer, ser herdeiro do universo é muito menos do que viver os sonhos do Pai. Quando a gente coloca o Pai como a nossa maior herança, aí nós começamos a ser ricos de verdade. O que Jesus passa a falar, o que nós vamos ver a seguir, é a resposta mais séria e mais profunda para a angústia de alma do ser humano. Você quer ouvir? Daí, de fato, Jesus está apresentando a porta para a verdadeira felicidade. Mateus 19, 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Eu estou lendo Mateus 19, 21. Lembre que nós lemos Marcos 10. É a mesma história. Uma contada por Marcos e a outra contada por Mateus. Em Marcos, Jesus disse: te falta algo. Em Mateus, ele diz: se você quiser ser perfeito. A palavra em grego para perfeito é teleios. Diga essa palavra. Teleios não é necessariamente alguém que não tem falha. Teleios é alguém que é preenchido.
é alguém que é cheio, é alguém que não é defeituoso, é alguém que é íntegro, é alguém que está completamente satisfeito. Jesus estava dizendo assim: você quer ser preenchido? Você quer preencher esse vazio que tem dentro de você? Você quer preencher esse vazio da tua alma? Você quer preencher essa angústia que muitas vezes te desperta de madrugada e você procura a melatonina ou qualquer coisa para tomar, para dormir, porque se você pensar, você vai chorar. Você tem que aprender, meu filho, minha filha, que no reino de Deus, nós temos que aprender a nos esvaziar primeiro para ser cheio depois. Jesus estava dizendo: você quer ser teleios? Quero. Você tem que deixar as riquezas. A palavra em grego para riqueza aqui é krema. Diga krema. Teleios, diga teleios. Krema. Ele está dizendo assim: você quer teleios? Quero. Tem que deixar krema. O que é krema? O que é riqueza? Será que domingo passado eu falei, o que é dinheiro? Dinheiro será que é só papel moeda? Não, dinheiro é o quê? Poder de compra. E o que é krema? Eu vou te explicar para você. Essa palavra em grego, que Jesus está dizendo, a porta para você ser teleios, a porta para você ser cheio, a porta para você ter razão para viver, a porta para você ter uma vida plena, é você abandonar krema. E o que é isso? É toda e qualquer fonte de recurso que gere independência de Deus. Diga assim: toda e qualquer fonte de recurso que gere independência de Deus. Vou dizer de outra maneira. Jesus está dizendo assim: se você tiver algo ou alguém, uma fonte de recursos emocionais, materiais, intelectuais, não importa, e essa fonte lhe dá a sensação de que você não precisa de Deus nesta área, o nome disso é krema. Krema é toda fonte de recurso que dentro de mim começa a gerar uma paz estranha. Não é aquela paz que vem de Deus. É uma paz que diz assim: eu não preciso de ninguém, eu não preciso de nada, eu não preciso de Deus. Me faço entender, sim ou não? O rei Davi teve um dia que ele procurou saber quanto era o seu krema. E ele teve um problema. Você diz: como é que ele fez isso, pastor? O rei Davi foi aquele rei que a vida inteira foi para a batalha sem ter noção de quantos inimigos vinham e de quantos a favor dele ele tinha para poder enfrentar os inimigos. Ou seja, vamos enfrentar os filisteus. Alguém chegava para ele e dizia: você sabe que grande multidão vem contra nós. Ele respondia: maior é o que está em mim, maior é Deus. Ele ia enfrentar Golias. O pessoal dizia: você não pode, você é uma criança, Golias é um gigante. O que é que ele dizia? Ele vem aí como homem, mas eu vou em nome do Senhor. Davi não sabia quanto era seu krema. Davi não sabia quanto era a sua riqueza, Davi não sabia quanto era o seu poder de ataque, Davi não sabia quanto era o seu poder aquisitivo. Ele sabia o seguinte: eu tenho um krema e o nome dele é Jesus Cristo. Eu tenho isso e acabou. Amém, queridos? O tempo passa, e Davi vira rei, e Davi se estabelece, e Davi continua vencendo batalhas, mas sempre tendo que depender de Deus. E ouça uma coisa, amada igreja: depender de Deus é uma bênção. Depender de Deus é uma bênção. Mas quando nós esfriamos na fé, depender de Deus passa a ser uma angústia. Depender de Deus é uma bênção. Mas quando esfriamos na fé, depender de Deus passa a ser uma angústia. E você diz: por que passa a ser uma angústia? Porque a gente passa a ter medo. E por que a gente passa a ter medo? Porque falta dentro de nós uma relação de amor com Deus. A Bíblia diz que é o perfeito amor que lança fora todo medo. Então, quando eu não tenho mais esse amor por Deus, eu passo a ter uma relação com Ele religiosa, tipo: olha, eu te dei dízimo, então o Senhor tem que me abençoar. Olha, eu fiz isso, então o Senhor tem que fazer aquilo. Quando eu entro nessa situação, toda vez que eu entro numa batalha que eu tenho que depender de Deus, eu suo frio, eu tremo, eu fico com medo, porque eu acho que é capaz de Deus me julgar segundo as minhas ações e eu vou ser
desaprovado e eu não vou receber, e o que é que acontece? Eu entro em desespero e eu começo às vezes a procurar alguém que eu diga, aquela pessoa tem mais coisa com Deus do que eu, então eu vou lá nela e dizer assim, você pode orar por mim? Ora, orar um pelo outro é bênção, sim ou não? Eu não estou dizendo que quem procura oração está errado, eu estou só dando aqui uma análise de um tipo de coisa, você está me acompanhando, sim ou não? Quantas vezes alguém chega para mim e diz assim, pastor, só ore por mim, é bênção, eu vou orar, termina aqui o culto hoje, talvez algumas pessoas vão pedir oração e eu vou orar por você, em nome de Jesus, amém? Mas às vezes é diferente. Às vezes alguém chega e diz assim, pastor, eu acho que o senhor vive mais perto de Deus do que eu. Então a tua oração, assim, ela é mais o quê? Quebra meu galho aí. Ora por mim. Que eu estou com medo que se eu orar sozinho, o que é que vai acontecer? Eu não vou receber. E por que ele acha que não vai receber? É porque a relação já quebrou. Aconteceu isso com Davi. Enquanto Davi era aquele jovenzinho que ficava lá por detrás das malhadas, cantando, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale escuro e sombrio da sombra da morte, eu não tenho medo. É bom, sim ou não? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairá à minha direita, e eu não serei atingido. Amém, queridos? Ô glória! Mas Davi ficou rico. Vocês é errado ficar rico? Não. É errado saber que ficou. Achar que ficou. Pensar que ficou. Porque quando você acha, você pensa, você sabe, você começa a confiar na riqueza. Você começa a confiar no seu poderio bélico. Você começa a confiar em crema. Davi parou tudo e disse, eu quero fazer um censo. O que é censo? Contar quantas pessoas tem no país. Mas ele queria mais. Ele queria fazer um censo bélico. Eu quero saber quantos soldados eu tenho. Quantos generais eu tenho. Quantos carros de batalha eu tenho. Quantos cavalos, quantas arcos e flechas, quantas lanças. Eu quero saber o meu tamanho, eu quero saber se eu sou rico ou não. Eu estou cansado de ir para a batalha assim, tendo que confiar. Isso cansa, isso estressa. Tem que orar, tem que ficar perto de Jesus. Estou cansado. Estou com vontade de saber que o meu exército é um exército poderoso. E quando Davi sabe disso, Davi resolve não ir mais para a batalha. A Bíblia diz, no tempo que os reis saíam para a guerra, Davi ficou em casa. Por que Davi ficou em casa? Davi estava podendo. Davi disse, mas não precisa eu ir, um a mais. É um risco para o reino. Você imagina, eu sou quem? Eu sou o rei? Davi, você imagina se uma flecha daquela bate em mim? Você imagina se uma seta daquela me atinge? Que perigo para Israel. Se eu não for os outros soldados, morrer lá uns 100 ou 50, natural, normal, isso faz parte da vida. Davi não pode. Entendeu o que eu estou falando, sim ou não? Cadê o matador de leão? Cadê o caçador de urso? Cadê o destruidor de gigantes? Cadê aquele que disse, eu vou para a batalha em nome de Jeová Sabaó, o Senhor dos Exércitos? Cadê? É muito difícil para alguém que tem crema ter relacionamento com Deus. Porque ter relacionamento com Deus e depender de Deus deve ser uma coisa boa. Deve ser algo que traga paz. Quando eu vou para uma batalha que eu acho que eu estou num número menor, que eu acho que eu estou em desvantagem, e eu não posso confiar em mim, nem posso confiar no meu número, e mesmo que tivesse um número maior, eu sempre deveria dizer, Senhor, minha confiança não está nisso. Você sabe o que é que Davi escreveu? Davi escreveu assim, uns confiam em carros, outros em cavalos. Eu, porém, faço menção do nome do Senhor nosso Deus. Cadê você, Davi? Cadê você, Davi? Cadê você, José? Cadê você, João? Cadê você, Joaquim? Cadê você, Marcos? Cadê você, Mário? Cadê você, Roberto? Cadê você? Ainda diz assim,
Ainda diz, uns confiam em carros, outros em cavalos. Eu não tenho nada, mas eu faço menção do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não, agora mudou, pastor. Eu agora estou na América, United States of America. Eu agora tenho um documento, agora eu estou falando inglês. Yeah, I speak English. Don't speak Portuguese, my love. I don't understand. É isso, meu filho. Cadê o adorador? Cadê aquele que acorda de madrugada para adorar? Cadê aquele que abre seu coração diante dele e diz assim: não tenho nada na terra além de ti, e não tem nada no céu que eu desejo mais do que a ti. Cadê? Você está comigo ainda aqui ou está contado de ir embora? A palavra, querido, que está sendo dita, está sendo explicada em Jeremias capítulo 2. Você tem no boletim, Jeremias 2,13. Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, cisternas furadas, que não retêm as águas. Agora, pois, que lucro terás indo ao Egito para beberes as águas do Nilo, ou indo à Síria para beberes as águas do Eufrates? Esse texto demonstra a tristeza de Deus ao ver o seu povo buscar saciar a fome e a sede em lugares supostamente ricos, mas que de fato eram cisternas furadas, incapazes de reter a água da vida. Meus filhinhos, olhem para mim. Deixa eu falar a vocês como um pai espiritual. Não tem nada nesse mundo. Não tem amizade, não tem posição, não tem dinheiro, não tem riqueza, não tem nada que possa reter a água que sacia a sede da alma, a água da vida, o Senhor Jesus. Ele disse: olha, eles me abandonaram para procurar estas coisas. Quando o Senhor fala isso para o jovem rico, ele precisava tomar uma decisão. Eu estou falando isso para você. Você precisa tomar uma decisão. Eu preciso tomar uma decisão. Nós precisamos tomar uma decisão. Vamos fazer de Deus o nosso crema, ou vamos fazer das riquezas o nosso crema? Nós vamos colocar a nossa confiança em quem? Em quem vamos confiar? Precisamos tomar essa decisão. Você entende o que eu estou falando? Sim ou não? O jovem rico preferiu a tristeza. Em Mateus 10, 22 diz: ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Eu quero assim, tirar um pouco o peso desse jovem. Eu quero dizer o seguinte a vocês: é realmente muito difícil renunciar à segurança que alguma coisa ou que algumas pessoas podem dar. Não é fácil. Não é fácil mesmo. Quando isso está no lugar de Deus, passamos a crer que nosso valor e segurança está nisso. Dificilmente se renuncia a isto, mesmo com a alma vazia, sem rumo, sem esperança. É preciso entender diferente. Por exemplo, Abraão era um homem próspero. Você sabia que Abraão era um homem rico? Abraão era um homem muito rico. E ficou mais rico, e mais rico, e mais rico. Tanto ele como o seu sobrinho Ló. Chegou a um ponto que era tanta riqueza que o cabrito de um batia com o cabrito do outro, que o bode de um batia com o bode do outro, e disseram: não dá mais para ficar junto, está tendo confusão, as nossas propriedades estão colidindo entre si. Resolveram o quê? Separar. Veja o que o amor à riqueza faz. O amor à riqueza, a confiança nas riquezas, separam os melhores amigos. Eles foram separados. Mas Abraão continuava triste. Por que Abraão continuava triste? Porque ele não tinha um filho, ele não tinha um descendente. E ele pediu a Deus. A gente já conhece a história. Finalmente Deus deu Isaac. Amém? Quando Deus dá Isaac, Deus percebe que o relacionamento de Abraão para com Deus mudou. Abraão não tinha nada, só tinha Deus. A riqueza toda de Abraão não o satisfazia. Quando ele saía pela noite e ele orava, ele encontrava o Senhor, aquilo enchia seu coração. Quantas vezes ele não disse: Senhor, cadê o herdeiro? Quando é que chega o herdeiro? Porque demorou muito. Demorou muito tempo até Abraão ter Isaac. Décadas ali esperando.
finalmente Deus dá a Isaac. E eu acho que quando Isaac chegou, Abraão ficou muito feliz. E ele agora tinha com quem brincar, ele agora estava contente, ele agora, sei lá, Abraão estava lá na tenda, rolando no chão com Isaac, brincando com Isaac, Isaac crescendo, ele feliz com Isaac. Eu acho que ele não foi muitas vezes mais ali orar, falar com Deus, porque não precisava mais, ele já tinha recebido a bênção. Compreende ou não? Isso é crema. É quando eu acho que a minha bênção é o documento, a minha bênção é ter um filho, a minha bênção é ter o dinheiro, a minha bênção é ter riqueza. A sua bênção nunca deixará de ser Deus. Essa é a tua bênção. Porque a Bíblia diz, se Ele te deu Jesus, por que motivo não te dará juntamente com Jesus todas as outras coisas? Não é as coisas sem Jesus, mas é por causa de Jesus vêm as coisas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e depois todas as coisas vão ser acrescentadas. Deus é Pai, Ele gosta de te dar as coisas, Deus gosta de te presentear. Ele só não gosta que os presentes façam você virar as costas para Ele. Feito uma criança, que você dá um presente à criança, ele abraça o brinquedo, se vira as costas para você e vai brincar. Ele está pedindo que você cresça, que você aprenda a receber o presente e abraçá-lo. E ele diz, vai brincar com o presente? Você diz, depois, eu agora quero ficar com você. Você entende essa diferença, sim ou não? Você sabe que chegou um dia que Deus olhou para Abraão e disse assim, Abraão, não vai dar para a gente continuar desse jeito. Isaac virou o teu crema. Eu quero que você me dê Isaac. Abraão, ao contrário desse jovem rico, Abraão deu. Você lembra da história? Ele sobe o monte e ele entrega Isaac. Isso me leva a crer o seguinte, eu nunca vou saber se Jesus ia deixar que esse jovem vendesse todos os seus bens ou não. Eu não vou saber disso. Possivelmente deixaria. Você diz, mas por que você não sabe? Porque no caso de Abraão, quando ele estava para imolar Isaac, Deus o impediu de fazer isso. Você lembra disso ou não? Deus disse, agora você me deu Isaac? Disse, agora eu te dei Isaac. Então agora você pode ficar com Isaac. Diga assim, se eu der Isaac a Deus, Ele me deixa ficar com Isaac. Eu tenho uma história aqui nessa cidade de mais de 20 anos. Começo dessa história. Um homem que até hoje está comigo. Ele passou por uma luta muito grande, muito grande. E eu passei junto dele. E naquele tempo de angústia, Deus falou muito com ele sobre riqueza. E ele percebeu que ele tinha caído em muitas falhas por causa do amor ao dinheiro. Ele descobriu que ele tinha caído em muitas coisas porque ele tinha feito das riquezas o seu crema, a sua segurança, aquilo que fazia com que ele não precisasse de Deus. Ele ia na igreja, tudo bem, mas ele não precisava de Deus. E ele sofreu muito, mas muito mesmo. E Deus teve misericórdia dele. Deus o salvou daquela situação. Deus restaurou a sua vida. Deus honrou aquele homem. Amém? Aquele homem se aproximou de mim, aproximadamente 18 anos atrás, na minha casa. E ele disse, pastor, eu estou profundamente quebrantado. E eu sei que foram as riquezas que me afastaram de Deus, que me fizeram ser uma pessoa promíscua. Eu não quero mais nada. Eu estou aqui para doar tudo. Eu quero vender tudo, eu quero entregar, eu quero dar. E eu vi no coração daquele homem uma sinceridade enorme. Aquele homem estava dizendo assim, eu não quero mais esse Isaac, que me afastou da minha riqueza verdadeira. Eu quero entregar isso. E eu disse a ele, você quer mesmo fazer isso? Eu disse, quero. Ele estava com a esposa do lado. Eu disse, você concorda com isso? Ela disse, eu concordo. É lógico que eu estava diante de um casal quebrantado, mas também embaixo de uma forte emoção das lutas que tinham passado. E assim, eu agradeço a Deus que por causa dele, por causa do Espírito dele, ele fez de mim um pastor. E não um profissional do púlpito, mas alguém que sabe que vai ter que prestar contas a Deus. E eu vi que o que eu dissesse não iria tirar do coração dele a disposição de fazer aquilo. Ele disse, não, eu vou vender tudo. Agora, olhe para mim. Eu era o que dele? Pastor.
Se ele vai vender tudo e vai doar, a possibilidade de doar à igreja que ele faz parte é o quê? Muito 100%. O crema que ele estava desistindo podia ter entrado no meu coração. Não é interessante? Está entendendo mais ou menos, sim ou não? Eu disse, eu entendi. Você quer dar mesmo? Eu quero dar. Então vamos orar aqui, você vai dar tudo. Oramos, disse, ora entregando. Ele entregou tudo, eu orei, recebendo, como autoridade de Deus. A partir de agora, Senhor, esse homem aqui não tem nada mais. Nada. Tudo pertence ao Senhor. Quando terminamos a oração, eu disse, agora tem uma determinação. Ele disse, qual é a determinação? Você não tem mais nada. Eu não tenho mais nada. Você não tem mais nada, eu não tenho mais nada. Digo, então. No entanto, que já que você não tem mais nada, Deus está dizendo que vai deixar você ficar com tudo, para você cuidar, sabendo que não é seu. Você vai cuidar disso tudo, sabendo que é dele. O que você estava propondo, você tinha um galinheiro muito grande, e você estava propondo matar as galinhas tudinho e fazer um grande churrasco. E a proposta de Deus é o seguinte, o galinheiro não é mais teu, o galinheiro é dele, cuide das galinhas que vai dar muitos ovos, você vai vender os ovos, você vai doar os ovos, você vai comer os ovos, vai cuidar das galinhas, as galinhas, alguns desses ovos vão nascer pintinho, vai crescer, então Deus vai te ajudar para que você possa cuidar da riqueza que é dele e você vai ser um investidor do reino. Esse homem obedeceu. Até hoje, cada dia mais, é um homem com muita propriedade, mas simples. Nunca vou dizer a você o nome dele, mas se você conhecer, você vai dizer, não pode ser essa pessoa. Porque ele não aparenta isso. Ele não é uma pessoa que vive com isso. Mas você fala, e por que foi, pastor? Porque ele não tem mais nada. Diz a quem está só dele, ficou, diga assim, ele não tem mais nada, diga. Diga assim, mas ele ficou com tudo, diga. Mas ele não tem mais nada, ele não tem mais nada. Mas ficou com tudo. Olha para mim, você tem alguma coisa? Não responde. Se tem, dá hoje. Fica com nada. Pode ser que Deus te deixe ficar com tudo, mas não é teu. Você me acompanha? É aprender a perder para ganhar. Olha o que é que diz em Mateus 16, 25. Deixa eu ler um versículo antes ainda, que em Mateus 13 diz, o reino dos céus é também semelhante ao que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Você está convencido de que o reino de Deus é a pérola de grande valor? Sim ou não? Vende tudo o que você tem e compra essa pérola. Entrega todos os teus sonhos hoje ao Senhor. Deus não é mau, Deus te ama, Deus tem uns sonhos melhores para você do que os que você pensa que você tem. Sabe, queridos, quando nós entendemos isso, nós entendemos Mateus 16, 25, que diz, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Diga assim, quem perder, acha. Quem achar, perde. Vai entendendo, igreja, você pertence ao reino de Deus, você é cidadão do reino dos céus, logo o evangelho é loucura para o mundo, mas sabedoria para aqueles que andam com Deus. As coisas de Deus, se você for olhar do ponto de vista humano, não dá para entender, é doideira. Você está entendendo, está andando comigo, sim ou não? Mas quando você anda no Senhor, você vai entender que você está andando na verdadeira sabedoria. Quem perde, acha. Quem acha, perde. O que é isso, pastor? Vou explicar para você. Isaías, profeta Isaías, sobrinho de um rei, foi quando ele perdeu o rei, foi quando ele perdeu o crema. O rei Uzias, a Bíblia diz aqui, no ano da morte do rei Uzias, Isaías 6:1, era o tio de Isaías, ele era o crema de Isaías, ele era a segurança de Isaías. É bom ser profeta tendo o titio como o rei, eu posso falar o que eu quero. Quem achar ruim, eu digo o quê? Vou chamar titio. No ano que morreu o rei Uzias. No ano que morreu o rei Uzias. O que foi que houve, igreja? Eu vi o Senhor. Um profeta que não via o Senhor.
Um profeta que via o rei, o seu Curema. No ano que ele perdeu, ele achou. Jó perdeu tudo, mas ele encontrou aquele que tudo pode. Jó 42 diz: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora, como é a igreja? Mas agora o quê? Meus olhos te veem. Perdi tudo, mas eu encontrei você, eu te vi. Amém? O Saulo, que perseguia a igreja, ficou cego. E foi quando ele perdeu a vista que ele recebeu visão. Atos 9,17. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Olhe para mim, igreja. Antes disso, Saulo via. Mas o que é que Saulo via? Saulo via ódio. Saulo via a sua religião. Por ser zeloso a sua religião, Saulo perseguiu a igreja. Ele mesmo diz: eu persegui a igreja, eu entrei em casas, amarrei pessoas, prendi homens, por causa de um suposto zelo. Ele estava cego, mas ele achava que via. Foi quando ele perdeu essa visão que Deus disse: agora eu vou te restaurar a visão. Veja o que é que esse homem passou a ver em 2 Coríntios capítulo 12. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Ele via, ficou cego. E porque ficou cego, passou a ver o reino de Deus. Foi quando Daniel, queridos, Danielzinho, lembra de Daniel? Foi quando ele perdeu a própria vida, ao entrar numa cova cheia de leões, que ele sai dali um profeta do Senhor. Daniel 6,22 diz: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Vamos concluir. Mateus 5,3 diz assim: felizes, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa palavra pobre de espírito, igreja, preste muita atenção que eu quero falar com você para terminar. Nós estamos terminando a palavra. Essa palavra pobre de espírito, existe em grego algumas palavras para pobre. As duas mais conhecidas é penês e pitorras. Diga penês, pitorras. O penês é um pobre. Por exemplo, eu seria considerado pelos gregos um penês. Você fala, por quê? Porque é o pobre, ele é considerado pobre porque ele precisa trabalhar para viver. Então, para o grego, o rico era aquele que não precisava trabalhar para viver. Se você precisasse trabalhar para viver, você não era considerado rico, você era considerado pobre. Mesmo que você ganhasse muito, mesmo que você tivesse bens, mas se você precisava trabalhar, você era pobre. Mas não era pitorras, era penês. A palavra que Jesus usa aqui é pitorras. E o que significa pitorras? Pitorras é o seguinte: é alguém que mesmo que ele quisesse trabalhar para viver, ele não pode, porque ele é deficiente, porque ele não tem condições, ele é considerado inapto para o trabalho, ele vai precisar de depender de alguém. Esse é um pobre mais pobre. O penês é pobre, porque precisa trabalhar para viver. O pitorras é pobre, porque o coitado não sequer pode trabalhar para viver. Ele, para viver, precisa da ajuda dos outros. Jesus está dizendo assim: feliz os pitorras. Não parece uma coisa meio doida? Sim ou não? Mas qual é a promessa? O que é que está escrito aí? Felizes os pobres, por quê? Porque eles herdarão? O que é que Jesus estava ensinando? Jesus estava ensinando o seguinte: a partir de hoje vocês têm que ser deficiente físico. Saiam daqui, quebra a coluna vertebral, passa a ser paraplégico, para vocês herdarem o reino do céu. Será que é isso que ele está dizendo, queridos? Glória a Deus, não é. Amém? O que ele está dizendo é assim: você quer herdar o reino dos céus agora, hoje, aqui, passar a viver uma vida abundante nesse lugar. Você quer fazer isso? Eu quero, Senhor. Seja alguém totalmente dependente de Deus. Se você tiver $1 milhão no banco e você for fazer algo,
se ajoelhe diante do Senhor, chore diante dele, clame diante dele, diga: Senhor, eu não confio em um centavo desse dinheiro. Eu sei que se o Senhor não for comigo, isso não vale absolutamente nada. A minha confiança está em Ti, eu dependo de Ti. Eu estava preparando essa mensagem e eu tive curiosidade de dar uma olhada nos Googles da vida. Gente que perdeu fortuna. E entre as coisas que eu vi uma que diz assim, você pode até depois Google isso: 10 pessoas que perderam tudo que tinham, que eles eram bilionários. Não era milionário. Milionário é quem tem o quê? Milhão. Bilionário é quem tem o quê? Bilhões. Você acha que uma pessoa que é bilionário pode perder tudo? Eu penso assim, meu Deus, bilionário, se ele fica quieto, deixa o bilhão no banco, fica quieto, e vai gastando, não acaba, acabou. Por que foi que acabou, pastor? Porque tem uma coisa chamada filargoria. Você tem bilhões, mas você não acha suficiente. Você quer mais, porque filargoria e crema andam juntos. Eu quero mais, porque eu não quero depender de ninguém. Eu não quero depender de Deus. Eu quero cada dia mais ser reconhecido. Eu quero estar na lista dos 10 mais, dos 7 mais, dos 8 mais. Eu quero ser o número 1. E nessa angústia, muitos encontraram muitas dores. Eu estou aqui para falar hoje para você da verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza se chama Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo de Nazaré. Se Ele te deu Jesus, por que não te dará juntamente com Ele todas as coisas? O meu apelo hoje é um apelo radical. Eu vou apelar a você para você hoje fazer um testamento, uma declaração de bens. Mas não tenha medo não, que eu não vou pedir para mim não. Eu vou apelar, vou te desafiar você a entregar essa relação a Deus. Eu me lembro de um rapaz que muito tempo atrás ele tinha um chamado para ser missionário, sabe? Ele tinha um missionário, chamado para ser missionário, mas ele nunca atendia, ele ficava com medo. E eu perguntei um dia a ele: por que você tem esse medo? Ele disse: pastor, é o seguinte, eu tenho medo de entregar a minha vida totalmente a Deus, porque se eu entregar mesmo a minha vida todinha a Deus, eu acho que eu estou frito. Eu digo: como assim? Eu digo: eu acho que amanhã mesmo ele está me mandando para a África. Olha a concepção. A concepção é o seguinte: enquanto eu tenho o poder da minha vida na minha mão, eu estou controlando assim, as atitudes de Deus, porque Deus é meio inconsequente. Deus pode pegar um e mandar para a África em um minutinho. É assim que você vê Deus. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por você. Aquele que diz assim: meu filho, minha filha, faz tanto tempo que eu tenho me deixado você me ver, e eu estou te dizendo, com amor eterno te amei. Por isso, com admirável benignidade, eu te atraí. Você precisa ser batizado hoje no amor, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Eu te amo. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito, e são pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Eu me agrado de você, eu quero fazer bem a você. Confia em mim, me entrega tudo que você tem, e eu vou cuidar melhor do que você. E nunca vai te faltar nessa vida 100 vezes mais do que o que você me entregou. Eu repito, não é para você entregar a mim, não é para você entregar essa igreja, é para você entregar ao Rei dos Reis. Porque se você tem, é porque Ele permitiu que você recebesse. E o que Ele quer é trazer você para um outro patamar, para um outro nível, para um lugar onde eu confio nele e eu creio nele. E eu posso dizer a Ele o seguinte: Senhor, se o que o Senhor está me dando, o Senhor está no meio, eu quero. Se o Senhor não está, eu não quero. Teve uma hora que Moisés disse: nos abençoa. Ele disse: eu te abençoo, mas eu não vou contigo. E Moisés disse: se o Senhor não for comigo, não me faça sair daqui. Não vale a pena bênção, não vale a pena dinheiro, não vale a pena riqueza, se isso exclui a presença de Deus. Porque Ele é, foi e sempre será
a nossa grande riqueza. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Baixe sua cabeça um pouquinho, por favor. Ore. Faça uma declaração de bens ao Senhor. Nessa declaração, coloque bens, coloque títulos, coloque pessoas que você tem medo de perder. Tem gente que você tem medo de perder um filho, tem medo de perder a esposa, o esposo, tem medo de perder a saúde. Entrega a essa pessoa essa situação aí. Diga a ele, diga, eu estou com medo. Diga a ele assim, antes que eu morra de tanto medo de perder, eu quero te entregar porque eu sei que o Senhor cuida melhor do que eu. Eu sei que o Senhor cuida da minha casa, da minha família, o Senhor cuida da minha vida. O Senhor cuida de tudo melhor do que eu. O Senhor cuida da minha saúde melhor que eu. Dos meus sonhos. Diga a ele, eu tenho tantos sonhos, Senhor, tantos sonhos. Tenho medo que não se cumpra. Diga a ele, entrega esses sonhos ao Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como o sol do meu dia. Deleita-te no Senhor. Deleita-te no Senhor. E ele satisfará os desejos do teu coração. Se você tem tido paz em fazer isso, se essa paz que excede todo entendimento começa a inundar o teu coração, porque você sabe que você está entregando na mão daquele que te ama, daquele que é dono de tudo, daquele que só quer te fazer bem, à medida que ele for tocando no teu coração, vai ficando de pé, vai ficando de pé, vai ficando de pé, vai ficando de pé. E vai entregando isso ao Senhor, vai dizendo, aqui está o Senhor, minha vida, minha família, minha casa, é teu, tudo é teu, sempre foi, mas eu tive medo, retive, guardei, agora eu te entrego, no nome de Jesus, no nome de Jesus de Nazaré. Entrega a Ele. Todo seu amor estiver perto de ti. Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que um homem pode ter. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Pai amado, eu quero pedir que o Senhor envie anjos aqui. Recolha essas declarações de bens, Senhor. Estamos cansados de ficar segurando essas coisas, Senhor. Queremos entregar nas tuas mãos. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor receba tudo que temos, tudo que somos, tudo que julgamos ser nosso, nossas companhias, nosso trabalho, nossa vida, porque eu sei que quando nós buscamos em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, todas as coisas são acrescentadas. Eu sei que aquele que o Senhor considera justo, na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. E Ele tem isso por causa da tua presença. Aonde o Senhor está, Senhor, aí há abundância de riquezas e de alegria. E essa riqueza é uma riqueza, Senhor, que não traz mamão, não traz, Senhor, destruição, não traz divisão, mas traz paz, traz alegria, porque Tu és o nosso crema. Nós estamos aqui nos derramando diante de Ti.
Alivia o coração de cada um que está aqui, que tantas vezes esteve ansioso, cansado, buscando. Que receba hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amado, você que está aqui, ou você que está em casa, que ouviu essa palavra, e você ama a Deus, mas você nunca entregou sua vida a Jesus. Talvez até por não entender como fazer isso. Eu quero te ajudar a fazer isso. Eu queria deixar claro que esse não é um convite para você ser membro dessa igreja. Você ser membro dessa igreja, você frequentar essa igreja é uma alegria para nós. Nós ficamos muito contentes se você decidir ficar nessa igreja. Você é bem-vindo. Mas não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de outra coisa. Se você disser assim, eu não quero ficar nessa igreja, não há nenhum problema. Não é sobre isso que nós estamos falando. Eu estou falando sobre você entregar sua vida a Jesus. Você entregar sua vida a Jesus. É você receber Jesus como sua riqueza maior, como seu único, suficiente Salvador e Senhor. Se você nunca fez isso, eu quero te ajudar a fazer isso hoje. Você que está em casa, você que está aqui, me acompanhe nessa oração e ore assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, a partir de hoje, o Senhor é minha riqueza. Senhor é minha riqueza. Eu te entrego tudo que eu tenho. Eu te entrego a minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados. E eu te peço, me perdoa, Senhor. A tua palavra diz que se eu confessar os meus pecados, o Senhor é fiel, justo, para me perdoar os pecados. E eu recebo hoje o perdão dos meus pecados. Eu aceito Jesus como meu único, suficiente Salvador e Senhor. Escreve o meu nome no teu livro, onde ninguém pode apagar. Eu recebo hoje salvação eterna. Vem morar em mim, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer mais uma oração por você. Se você está em casa e você recebeu essa oração pela primeira vez, fecha teus olhos em casa, coloca a tua mão no teu peito. Vou orar por você. Se você está nesse lugar, vamos baixar nossas cabeças. Se você está nesse lugar e você fez essa oração pela primeira vez, eu quero orar por você, eu quero confirmar essa oração. Aonde você estiver, levante uma de suas mãos, para que eu possa orar por você. Você está aqui, você fez essa oração pela primeira vez, então eu quero orar por você. Onde você estiver, levante uma de suas mãos, que eu quero orar por você. Tem alguém nesse lugar? Todos que estamos aqui já fizemos isso. Também quero dar oportunidade, se você um dia fez essa decisão, você entregou sua vida a Jesus, mas hoje você reconhece que você se desviou, você esfriou. Hoje é tempo de retorno. Se você reconhece isso, o Senhor está aqui de braços abertos esperando você. Também quero orar por você. Onde você estiver, levante uma de suas mãos, se você nesse momento está fazendo esse retorno, e eu quero orar por ti. Oremos então. Pai amado, eu quero orar, Senhor, por aqueles que têm feito essa decisão. Mesmo que alguém tenha feito aqui essa decisão e teve vergonha, Senhor, de levantar a mão, eu quero pedir por essa pessoa. Quero abraçar essa pessoa. Quero declarar que o Senhor a recebe e que o Senhor vai colocar nessa pessoa um espírito de ousadia para, em tempo oportuno, declarar publicamente a sua fé em Cristo. Peço por aqueles que estão em casa, Deus abençoe a tua vida. Deus entre agora nesse quarto, nesse carro, aonde você está, e você seja agora templo do Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar em você. Nós oramos assim, confirmamos assim, em